Olá, meus amigos e minhas amigas. É sempre uma alegria podermos nos encontrar, mas podermos também entrar em comunhão, em sintonia com a Igreja pelo mundo, com homens e mulheres que se entregam em seu chamado, em seu dom de Deus e na sua missão a serviço desta Igreja. Neste e no próximo programa, vamos aprofundar a vocação, o dom de Deus e a missão de alguém muito próximo de todos nós, o Frei Hans. Portanto, fica conosco e vamos conhecer bem melhor sua vocação, o dom de Deus que lhe foi entregue e a sua missão. Espero por você. Enquanto meu coração bate, eu quero amar. Porque não tem coisa mais bonita do que dar vida pelos outros. Amar de verdade. E o amor nos faz livre, nos faz contente, feliz. E tira medo até da morte. Porque a gente sabe, quem ama não morre nunca. Porque o amor é Deus, e Deus é eterno. Eu nasci em 45, no fim da Segunda Guerra. Toda a minha juventude eu vi um país totalmente destruído. Nosso lugar de brincar eram as casas destruídas, as ruínas, onde nós brincamos, nos escondemos. E eu sempre tive esta pergunta, tem alguma coisa que ninguém consegue destruir? E meus pais, pela vida simples, concreta no amor, eu entendi que este amor era algo sagrado, que não pode nunca ser destruído. Junto com meu irmão gêmeo, Hans, e nossos pais, morávamos em Paderborn. Tínhamos uma casa lá. O pai participou da guerra, ele foi ferido aqui, no braço, e por isso ele mal conseguia movê-lo, e portanto não pôde retornar ao seu trabalho depois do ferimento. E éramos muito pobres. Crescemos nessa pobreza. Mas também ficamos muito contentes que a guerra tivesse terminado e que todo mundo pudesse viver em paz de novo. E os meus pais fizeram tudo para que nossa família vivesse uma vida completa. E a fé era parte integrante da nossa família. Vivíamos uma vida cristã plena, com oração, sacramentos, íamos regularmente à igreja. E isso formou nossas personalidades. A família sempre foi muito importante para nós. Respeitamos nossos pais, eles sempre foram nossa autoridade. E tenho certeza de que isso lançou as bases para a ideia futura da fazenda. As portas da nossa casa estavam sempre abertas. Naquela época eu já estava na escola e os irmãos já estavam terminando. E eles só tinham uma coisa na cabeça: queremos ser padres. Multidões de amigos vinham à nossa casa. Às vezes, 28 pessoas se reuniam em nossa pequena sala de estar. E todas essas reuniões ocorriam em uma atmosfera maravilhosa e inspiradora. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet. Outro dom que o Frei Hans tem, ele tem a capacidade de agregar as pessoas. Ele une as pessoas. Diferentes raças, cultura, religião, ele consegue atrair. Principalmente, por exemplo, na casa dele, em outros ambientes, em torno da mesa. Então,
Então a mesa também é uma ferramenta que o Frei Hans usa para unir as pessoas. Nessa comunidade que o Frei Hans criou, conheci muçulmanos e budistas, e tanto ortodoxos quanto católicos, todos vivendo ali, juntos. E nós vivíamos a unidade na amizade. Pode-se até dizer de forma fraternal, e essa unidade foi construída sobre o fundamento do Evangelho. Havia aquela insatisfação que pairava no ar, e todos se expressavam de várias formas. Alguns de forma violenta, outros se manifestavam contra tudo. Mas ficamos longe disso, pois para nós era importante viver o Evangelho. Tivemos, é claro, nossos questionamentos, mas estávamos envolvidos em assuntos muito concretos, ajudando os necessitados e inclusive ajudando as crianças na África, mas sempre nos interessamos apenas em ações práticas. Nós estudamos juntos no ginásio, nós terminamos juntos também. Então, naquela época, houve uma guerra do Biafra na Nigéria, na África. À noite, na TV, assistimos aos relatos de crianças famintas e isso nos tocou profundamente. E com outros estudantes organizamos uma grande campanha para coletar ajuda humanitária, para ajudar aqueles que passavam fome na África. Coletamos alimentos, remédios, itens de necessidades diárias. Fomos até o Biafra e nós mesmos vimos a guerra com nossos próprios olhos. De novo eu vi tudo destruído. Gente morrendo, crianças e adultos, de fome, de bombas e tudo. Vi tanta morte. De novo a pergunta: tem algo que não morre. E aqui eu entendi, só o amor, só Deus. Então foi uma consequência escolher este Deus como tudo na minha vida. O segredo no coração do Frei está em entender o valor da cruz, o valor da dor, o sentido de Jesus que sofreu na cruz. Como todo mundo na minha juventude, eu realmente queria me imaginar quando fosse idoso. Afinal, aonde eu irei? Aonde o Senhor me levará? Quantas perguntas eu fazia a mim, mesmo com 70 anos. Não. Paul e eu não duvidamos da nossa vocação. Mas sendo jovens e apenas entrando na idade adulta, quantas esperanças, ilusões, tentações e autoconfiança temos? E agora é chegado o momento de responder a nós mesmos, quando tudo, a vida e o serviço ainda estão para acontecer. Meu caminho espiritual começou com a admissão no seminário. Lá eu conheci duas pessoas que tiveram uma grande influência na minha vida. O meu pai espiritual, o Hans Heikenbrinker, e o Hans Stapel, o Frei. Eu creio que para nós e para os seminaristas, a simplicidade e o entendimento da educação espiritual de Hans Heikenbrinker foram muito importantes. Naquela época, ele estava em contato próximo com os focolares e foi influenciado pela espiritualidade de Chiara Lubitsch. Por exemplo, neste movimento espiritual, a unidade da vida, segundo o Evangelho, ocupava um lugar muito importante. E o fundamento dessa espiritualidade é a fé no amor de Deus. Todos nós temos um Pai, o Pai Celestial. Ele é o Pai de todos. E o amor de Deus encontra a sua expressão mais elevada em Jesus na cruz, que exclamou: "Meu Deus, por que me abandonaste?" Mas hoje ele grita novamente porque há tantas pessoas que não têm esperança. Immer beginn ich von neuem, doch
O padre Ehrenfried conhecia a fundadora do movimento dos focolares, Chiara Lubich, há muito tempo e a apreciava muito. Quando os dois padres, padre Ehrenfried e Frei Hans, se conheceram, logo surgiu uma amizade. E eles se entenderam. Foram duas pessoas que perceberam na hora que ambos estavam indo na mesma direção, que tinham a mesma opinião, que foram chamados para ajudar os necessitados. O padre Ehrenfried ajudava os alemães perseguidos após a Segunda Guerra e o Frei Hans ajudava as pessoas a superar os grandes infortúnios do século XX, o vício em drogas e os problemas decorrentes que escravizavam a juventude. Após os exames finais, surgiu uma situação. O fato é que, quando estávamos em missão no Biafra, tive uma febre tropical e a minha condição se tornou muito grave. Os médicos me proibiram de continuar minha missão no clima tropical. E em 1972, meu irmão foi para o Brasil e eu fui para Paderborn, para o seminário. Nós nunca nos separamos. Sempre fizemos tudo juntos. E agora? Nossa despedida não foi fácil, mas o desejo, a vontade incontrolável de seguir o Senhor, de se envolver na missão do serviço cristão era muito forte. E eu estava determinado a viver o Evangelho. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Em 1972, nós pegamos um carro. Era um carro Volkswagen grande. Fomos ao porto de Roterdã com toda a família, nossos pais, os 3 irmãos. E eu fiquei me perguntando, tá, vamos ver o Hans? Mas o Brasil fica tão longe. Uma vida nova um dia experimentei. Quando na esperança deixei renascer. Senhor, o Senhor sabe muito bem que eu não queria ir ao Brasil. Uma língua estrangeira, uma cultura completamente diferente, e tão longe de casa e também da família. Pode imaginar o que significava para um europeu dos anos 70 ir para outro continente? Provavelmente mesmo agora, quando temos a internet e os celulares, ainda é impossível imaginar. É claro que a viagem à África me preparou até um certo ponto, mas eu queria tanto ficar na minha paróquia com a minha família. Mas não há amor sem sacrifício, sem dor. Existe uma expressão: a dor é o beijo de Cristo. Mas existe alguém entre nós que não tenha medo da dor? Naturalmente, quando a gente vai para um país, fora para a missão, a gente tem os sonhos, tem as ideias. E depois, quando chega, muita coisa é totalmente diferente. Exige uma nova escolha. Uma escolha não como no primeiro, de uma missão, de uma ideia. Agora, uma escolha de uma realidade que a gente encontra, que é talvez totalmente diferente do que a gente esperava. Quando eu conheci a cocaína, foi com 15 para 16 anos, assim, mais ou menos. Outra sensação nova, já a maconha já não preenchia mais. Foi aí onde eu me engajei para trabalhar na área do tráfico mesmo. Assim, né? Porque eu estava na casa de uma amiga usando droga, e nós estávamos lá todos usando droga e chegou o patrão para cobrar o cara. Deu 3 tiros na cabeça, foi uma execução. Foi aí que eu resolvi mudar de vida mesmo. Eu acho que eu estava já, assim, muito próximo. Custou. Fiquei até doente, mas depois me recordo que aqui também Francisco e Santa Clara e Chiara Lubich foram muito importantes para mim.
dar uma nova vida assim na paróquia, porque ele tinha muito forte de viver a palavra. Ele é um homem de fé muito profunda, tem um relacionamento muito forte com Deus. Então, ele falava da palavra e contava as experiências. E assim, foi uma revolução na paróquia, porque daí aqueles que começaram a viver também, transformou a vida de cada um. Minha transferência para agora tinha estar totalmente contra aquilo que eu queria. Parecia, não dá nada certo, parece tudo dar errado. Mas depois eu vi que agora tinha Nelson, Iraci e depois tantos outros que chegaram, a Lúcia chegou depois e assim nasceu toda esta grande obra. Mas pode crescer uma obra quando antes cai tudo. Tudo que você tem de teu, que você quer, tem que cair. Pode acontecer que Deus quer. Aqui começou tudo. Porque aqui eles aqui tomavam droga. Este aqui. Quando nós começamos com o primeiro grupo, eu deixei minha família. Fui morar com esses primeiros jovens na primeira casa. Frei Hans estava na paróquia, então nós estávamos todos os dias na missa. Depois de alguns meses, aconteceu a primeira recaída. E eu cheguei um dia na missa muito triste e Frei Hans perguntou como estavam as coisas e eu falei para ele que praticamente todos tinham ido embora. No momento de silêncio, depois o Frei Hans perguntou: e Deus foi embora? E naquele momento ele ficou em silêncio, eu também entendi claramente. Nós não nascemos para ter sucesso. Com amor me gerou esta que brilha pelo amor e que está dentro daquele que com amor me gerou. Todos nós temos muitos dons, né? O Frei, ele ensina também a gente fazer aquilo lá, né? Então ele faz tudo isso, faz a gente acreditar que a gente pode, né? O Frei é uma pessoa que, assim, tem o dom de sacar, tirar de dentro da gente, assim, o melhor. Essa ideia em si, essa maneira de realizá-la, quando as pessoas podem vir e ser curadas, isso para mim era algo muito especial, muito útil e curador. E tudo isso foi realizado num enorme território pitoresco. As pessoas trabalhavam lá e todos tinham que trabalhar. E às 5, todos, sem exceção, deveriam estar presentes na capela em oração. Uma vez, depois da oração, ele me perguntou: adivinhe quantos assassinos foram nesta capela? E eu disse: o quê? Assassinos já estiveram aqui? Ele respondeu: sim, 10. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN.
Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. No vídeo que juntos acompanhamos, além da grande expressão que eu gostaria de sublinhar aqui, Frei, no caso de Frei Hans, tem um sinônimo. Frei é expressão de amor, é linguagem de amor, de fraternidade. Mas, em todo o vídeo, nós podemos destacar 3 aspectos. A vocação, que está muito ligada à vida de sua família, à vida de sua comunidade, à vida na sua igreja. O dom de Deus que foi colocado na vida de Frei Hans e a sua missão. Para que nós possamos acolher uma vocação, é preciso cuidado, é preciso um acompanhamento. E isto Frei Hans teve junto com seus pais, junto com seus irmãos, junto com a sua família. Por isso, é muito importante zelar pela vocação. A Fundação Pontifícia ajuda a igreja que sofre em seu grande trabalho que realiza dentro da igreja, pelo mundo inteiro. É uma fundação que trabalha pelas vocações também. Entre os muitos projetos que, com a tua ajuda, com a tua colaboração, nós apoiamos, muitos deles são projetos destinados à formação de religiosos, de sacerdotes, a exemplo de Frei Hans. Então vamos louvar, vamos agradecer a Deus por todos vocês, benfeitores e benfeitoras, que apoiam nossos projetos, que apoiam na formação de sacerdotes tão dedicados como é o Frei Hans na igreja e no serviço também aos mais necessitados. Para que você colabore e ajude, entre em contato conosco, 0800 77 099 27 e faça também a sua doação, a sua ajuda, para que outros sacerdotes com esta vocação, com este dom de Deus e com a beleza desta missão, possa servir a igreja. Rezemos, portanto, neste momento, pelo trabalho da ACN, pelas vocações na igreja. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida de Frei Hans, mas pela vida de tantos missionários e missionárias que responderam à sua vocação e que são fiéis ao teu chamado. Invoco sobre eles, mas sobre todos aqueles que apoiam e que se dedicam ao trabalho em prol das vocações, a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo programa, vamos perceber que a vocação de Frei Hans ganhou um cenário muito especial. E neste cenário surgiu uma obra que encanta a missão da igreja, o trabalho com as fazendas da esperança. Espero você com muito amor e com muita esperança.